Pietro, sabe alguma coisa sobre romantismo? Meu grande amigo Ricardo, eu não tenho esse conhecimento sobre tal assunto. Gabriel Cunha, você sabe alguma coisa? Tal assunto deveras complicado, temo que não deva saber muito sobre o conteúdo de forma aprofundada. Ixi, aí tem que ver com os caras lá. Tá em dúvida? Pergunta pros caras lá! Meu querido Cunha, chegou no romantismo, né? Mas acho que é importante, em vez de falar do romantismo logo de cara, a gente começar com o subjetivismo, né? Que é o que introduz, né? Começa essa parada de sentimento, de amor, dessas paradas loucas aí. Aí tem nosso convidado aí, né, Pietro? O que você sabe um pouco sobre o subjetivismo? Ah, cara, eu não sou um cara muito sabido nesse tema, né? Mas o que eu sei é que o subjetivismo é o quê? É o jeito que cada pessoa vê o mundo. Porque quer ou não varia de pessoa para pessoa, né? Pô, às vezes eu, né, que sou às vezes um cara mais recluso, penso da maneira, o Cunha, que é um cara mais elétrico, né, mais extrovertido, pensa de outra maneira, um cara mais, como é que eu posso dizer, um cara mais com a condição melhor vê de uma maneira, um cara com a condição pior vê de outra, varia de pessoa para pessoa, né? Essa condição financeira pode variar bastante. Sim. Mas quando o tema central é amor do romantismo, isso aí não muda muito, né? Aí não muda muito. A galera só quer saber de amar, amar e amor. E você, meu querido amigo? Então, eu concordo com o que vocês falaram, mas eu trago uma pauta aqui que é sobre a condição de cada um. Que eu acredito que é assim, se um cara feio tem uma garota que gosta dele e chega nele, é diferente de um cara bonito que outras garotas já chegaram nele. Você acha que a reação dos dois e o sentimento, a intensidade com que eles vão sentir vão ser iguais? Eu acredito que não. O cara que quase nenhuma menina chegou nele, provavelmente vai ficar mais nervoso, mais emotivo, mais talvez conforme for desenrolando a relação entre os dois, mais dependente da pessoa mais emocionalmente. Romântico. Exatamente, mais emocionado, mas é um termo que eu não gosto de usar muito. Mas o emocionado fala bem desse subjetivo, né? Que um ama mais e a pessoa fala isso de um jeito ruim, outros amam menos, e é você projetar as emoções na vida, né? Eu não acho que uma pessoa emocionada seja algo ruim. E emocionado não deveria ser o termo correto. Eu acho que seria uma pessoa que simplesmente só gosta de demonstrar o que ela sente sem esconder. Bem Uma subjetivo. pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa com a vida aberta, como um livro. Como eu já disse sobre livros, né? A pessoa tem um livro mais aberto, existem pessoas com uma vida mais triste, né? Como, por exemplo, o nosso jovem Weather, que o cara só se fudeu na vida, né? Infelizmente, o amor não foi tão legal com ele, né? Ele foi meio pessimista em certos momentos, muito romântico, muito intenso, e acabou que não deu muito certo. E falando de pessimismo, Zé, Cunha, por que você não explica a gente um pouco o que é pessimismo pra galera? Pessimismo é como o subjetivismo, só que ele é uma forma mais negativa de ver as coisas. Uma pessoa pessimista, ela meio que costuma esperar que as coisas não vão acontecer da forma que ela queria. E como eu tinha falado de um cara feio e um cara bonito quando uma menina chega nele, por exemplo, um cara pessimista, que provavelmente deve ser o considerado feio, o que ele vai pensar? Pô, eu já sou feio, se eu tentar chegar naquela garota e tal, não vai dar certo. Isso é um pensamento pessimista. Agora, subjetivismo, ele é uma visão e não necessariamente é uma visão boa ou ruim. É só uma forma como a pessoa vê o mundo. Então, o pessimismo seria levar tudo pro lado ruim. Pô, isso pode dar errado. Ah, se eu fazer aquela prova, acho que eu vou tirar nota ruim. Então, na minha visão, eu acho que pessimismo não tem nada de bom, a não ser por um detalhe. Quando são coisas perigosas. Sentir medo de certas ações faz com que você pense antes de agir. E pensar antes de agir faz com que você não tome decisões erradas. Essa questão do pessimismo tem bastante de... A pessoa que já se frustrou bastante, o pessimismo é um jeito de segurar ela no chão, né? Para evitar dela se iludir de novo, se machucar de novo, se frustrar. Então acho que às vezes o pessimismo é mais uma questão de proteção, né? É o meio da pessoa se proteger, né? Se blindar de mais e mais decepções, né? Porque é o que o ditado da Pandora diz, né? Que ela abriu a caixa, saiu todos os males, sobrou só a esperança. Que segundo muitos é o pior dos males, que faz a pessoa se frustrar de novo. Aproveitando que você falou de frustração, Pietro, a gente pode citar o jovem Vedder, que foi um protagonista que
é um exemplo muito claro do que foi o mal do século, que aconteceu no século XIX. E foi um momento onde as pessoas elas se sentiam muito tristes, vazias, com tédio. Podemos dizer que em sua maioria foi os adolescentes e eles sentiam melancolia, né? Tristeza misturado com tédio, com vazio. E isso foi algo que praticamente resumiu o século XIX, tanto que ficou conhecido como mal do século. Mas sabe por que eles se sentiam desse jeito? Porque eles não tinham a nova camiseta da Insider. A nossa camiseta high-tech V Polo Shirt, que garante um conforto extremo, sem uniformidade. Caraca, é verdade. 100% algodão. Eu vi que ele tem um azul marinho totalmente tecnológico. Quando você coloca na água, a cor ela fica cada vez mais escura. Toda a camiseta. Agora você vai ver como os jovens estão hoje em dia muito felizes usando essa camiseta. Nossa, olhando aqui, eu queria ser feliz igual eles. A camiseta é tão boa que olha só a afeição desses belos rapazes, um sorriso extremo. Não Eles parecem tão felizes, eu queria ter verdade, uma também. tem uma camiseta dessa. Nem vai dar pra nós, né? Convidado aqui. O Nem convidado rola. vai ganhar uma camiseta assim, a Insider mandou como presente pra você. Opa, que maravilha. De fato a Insider produz umas camisetas muito belas, né? Mas nem só de Insider o homem vive. Vamos voltar pro mal do século. Que o que o Cunha já falou, né? No século XIX foi um fenômeno, né, causado principalmente pelo livro Werther, publicado pelo Goethe. Que, de novo, a história retrata um jovem que é desiludido, sofre diversas frustrações no amor. Ele ama muito uma guria, mas é como diz, né? Um amor platônico, que só vem de um lado. E no final do livro, eu não vou dar spoiler, né? Mas acontece uma coisa bem triste com o personagem por causa de toda essa sua desilusão amorosa. Ele se mata, né? Não, Zé, ele não se mata, não. Ele vai jogar no Vasco. Exatamente. Mas esse livro retrata bem essa parte da melancolia, né? Essa parte da tristeza, essa parte mais tediosa, essa parte bem mais triste dos jovens, que foi o mal desse século. Uma parte bem pessimista da coisa. Bem pessimista. O pessimismo entra bem nessa parte do mal do século, que até hoje, vamos ser bem sinceros, que aterroriza um pouco os jovens, os adolescentes, um pouco da nova geração também. Até Com a hoje, internet hoje em até hoje dia, a né? galera ama, mas não é amado de volta. Porque hoje em dia a galera foi, conforme o que se espalha na internet, demonstrar um mínimo de afeto e amor pode ser uma fraqueza, porque todo mundo agora tem medo de ser usado, e isso virou tão normal que, por exemplo, como eu citei de pessoas emocionadas, pessoas que demonstram que gostam delas, as pessoas veem isso como fraqueza. Então, só para lembrar, gente, a gente só tá falando muito de amor porque o tema é romantismo. E como o próprio nome fala, amor, romance, né? Não é nada pessoal. Pelo visto, a gente pode ver que o nosso amigo Cunha é uma bela representação do Éder, né? Que ele fala bastante sobre o amor, bem sobre o sofrimento, coisa platônica, né? Eu acho que é porque talvez não sobrou nada pra ele, né? Não sobrou nada pro Beta. É. Aproveitando essa deixa, né, de sentimento, assim, desse nosso amigo Cunha, a gente pode entrar pelo nosso outro tópico, né, que é o sentimentalismo, né, Pietro? Verdade. Que é quando os autores, eles colocam muito sentimento nas histórias. Poxa vida, que nem a gente tá falando aqui, desde o... Emocionado. O emocionado emocionou, né? Que nem o nosso jovem Werther emocionou bastante. O nosso Cunha também bem emocionado. Emocionado emocionou, né? Por quê? Porque o cara, ele coloca muito sentimento em tudo. Muito intenso, né? Muito intenso. É um cara que ama... É um cara que ama muito intensamente. É um cara que, às vezes pode até ser sufocante, né? É um cara que sempre tá ali, sempre quer expressar seu sentimento. E tem muitas pessoas, às vezes, né, que não gostam desse tipo de característica, né? Desse tipo de caráter. Emocionado. Emocionou. Emocionado, mas é um termo que eu não gosto de usar muito. Ele emocionou bastante ao ver essas belas palavras do nosso convidado Pietro. Essas pessoas que sentem muito suas emoções de forma muito intensas, algumas vão até tratar com um psicólogo, porque elas não conseguem controlar cada sentimento. Então, se elas chegam numa situação de raiva, elas às vezes numa discussão podem acabar falando coisas que, se elas tivessem mais calma, elas não falariam. Depois elas se arrependem e tudo mais.
Ou pode também ser uma pessoa bipolar, que seria uma pessoa que uma hora ela sente algo e demonstra, outra hora ela muda, fica fria, outra hora mais estressada, mais ignorante. Borderline também fica bem na borda, né? De ir pra lá, pra cá. Essas pessoas bipolares são pessoas não que sentem intensamente, mas elas são mais assim que Voláteis. mudam de forma muito rápida. São pessoas mais voláteis, né? Às vezes, pô, um dia o cara tá mais sentimental, o cara te ama mais, a guria, aí no outro dia o cara tá mais distante. Aí no outro dia talvez o cara tá mais irritado com a sua pessoa, aí no outro dia o cara já volta a te amar intensamente. Vai variando, né? Porque são pessoas mais voláteis mesmo. Me faz bem lembrar que esse tema completa bem o mal do século, né? Porque em momentos era muito frio, outro momento era muito sentimental. Me faz lembrar até uma coisa que é bem atual, né, gente? Que é o Love Bomb, hoje em dia é bem famoso. Que é você ser intenso uma hora, ser frio em outro momento, é você ser tedioso, ser triste, ser melancólico, depois ser intenso, ser romântico. Tem até, inclusive, umas pessoas que usam pra tentar manipular o companheiro, né? Pra tentar, tipo assim... Às vezes não é tanto por mal, às vezes a pessoa tem algum desvio psicológico, mas fica aí no ar. Então, né? Podemos ver que aquilo que a gente falou no começo, que a gente não sabia nada, não foi tão mentira, né? Então, meu caro amigo Pietro, você quer acrescentar alguma coisa sobre o que eu já disse aí? Eu quero, pô. Eu acho que tudo que a gente aprendeu, que a gente discutiu sobre o nosso podcast, né? Eu acho que é um tema muito relevante no mundo atual, por diversos fatores que eu não vou relembrar, porque é redundante, né? Como vocês bem ouviram, prestaram então o nosso podcast tão bem produzido. Eu acho que, é uma encheção de linguiça eu ficar aqui falando, repetindo. Meu caro amigo Cunha, quer falar alguma coisa? Cara, o bate-papo foi muito bom. Saindo daqui eu já vou direto comprar uma camiseta da Insider, porque a qualidade é absurda. E sobre o nosso debate, eu aprendi bastante sobre sentimentos, visão de mundo, existência, né? E só tenho a agradecer aí pela participação de todos e espero que tenham gostado. Filosofou muito. Bem que conversar com aqueles caras resolveu um pouco, a gente aprendeu. Espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa no podcast. Tá em dúvida? Pergunta pros caras lá! Coitado, tudo sofreu pra... Calma. Oh, não! Oxi!